Já se passaram aí mais de 2000 anos desde que Jesus fez aquela promessa descrita no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Então, se já se passaram tantos anos, tanto tempo, por que que Jesus ainda não voltou? Hoje nós vemos pessoas escarnecendo, zombando, dizendo que Jesus não vai voltar, que isso é conversa, que outro dia eu vi um vídeo de alguém zombando, ridicularizando. Mas assim, quando eu vejo uma pessoa zombando da promessa que Jesus fez ao seu povo, à sua igreja, isso é uma prova de que realmente ele vai voltar. Por quê? Porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 diz assim, sabendo, 2 Pedro 3, está escrito, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então os escarnecedores ficariam dizendo, onde que está a promessa da sua vinda? Desde que minha avó era criança, que já existia essa promessa. Então isso é um cumprimento, quando você vê alguém escarnecendo, zombando da palavra de Deus, da promessa que Jesus nos fez. Lembre-se, isso é um cumprimento de uma profecia, isso é uma profecia, é mais uma profecia se cumprindo. Por que Jesus ainda não voltou? O versículo 9, ele responde essa pergunta, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que Jesus ainda não voltou? Porque ele é longânimo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. Estas pessoas que ficam zombando, falando, se Jesus aparecesse hoje, se Jesus voltasse hoje, será que estas pessoas estariam preparadas? Então a misericórdia de Deus é muito grande, a bondade de Deus é muito grande. O que seria do ser humano se Deus tratasse com o ser humano de acordo com a forma como o ser humano trata com Deus, de acordo com a forma que o ser humano considera Deus? O que seria do homem? Então Jesus está voltando. Quando a gente abre a Bíblia no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 24, nós vemos todos os sinais: fomes, pestes, terremotos e guerras, rumores de guerras. Todas estas coisas a gente tem visto aí acontecer. Agora, nesse finalzinho de ano de 2024, a gente testemunhamos aí tantas tragédias que ocorreram, tantas tragédias, tanta coisa ruim, tantos desastres. O que é isso? Tudo isso apontando que Jesus está voltando, Jesus está prestes a voltar. Cabe a mim acreditar, aceitar, fazer a minha parte. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim, este é o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, por testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O que você tem feito para contribuir com a salvação de outras pessoas? Você não, lembre-se, você não pode perder a sua fé, perder a esperança. Tito 2,14 diz que a nossa bendita esperança, sabe qual é? É a volta de Jesus. O que seria de nós? O que seria da humanidade? Se essa vida fosse tudo, se aqui fosse tudo. Paulo ele diz assim, em 1 Coríntios, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a este mundo, seríamos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo ela se limitasse apenas a este mundo, a esta vida, se aqui fosse tudo, nós seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis. Mas, graças a Deus, que mediante o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, podemos olhar para o céu, podemos olhar para a eternidade.
Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus permaneça contigo hoje e sempre.